Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Falando sobre problemas ambientais, mais especificamente sobre a poluição das águas. Nosso objetivo hoje é compreender como ocorre o problema ambiental da poluição das águas e também perceber a importância de ações para evitar a poluição das águas. Vamos lá? Falando sobre a importância da água, primeiramente, você pode perceber no seu dia a dia o quanto utiliza a água nas diversas atividades que realiza. Então, crianças, a água ela é muito importante. Aliás, ela é o principal meio de vida, tanto dos animais quanto dos vegetais e nós, dos humanos, né? Então, sem ela seria impossível a vida na Terra. Contudo, nós podemos perceber que boa parte da população ainda não se preocupa com a preservação desse recurso, não é verdade? Então, vamos entender o seguinte, que a água ela é um recurso natural, fundamental para a manutenção da vida. Por isso, ela é muito importante cuidar da água, evitando que ela seja poluída ou contaminada. Mas não é isso que acontece. A poluição das águas de rios e oceanos, ela é cada vez mais comum, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa aula. Vamos falar sobre a poluição das águas e entender que uma das fontes de poluição das águas é o lançamento de esgotos. Então, a poluição dos rios e oceanos prejudica a qualidade de vida das pessoas e dos animais. Um dos grandes problemas, aliás, um dos mais graves e comuns, é o despejo de esgoto sem tratamento nas águas. Em muitos municípios brasileiros não há estações de tratamento de esgoto. Grande parte do esgoto produzido no campo e nas cidades é lançado nos rios e oceanos sem nenhum tratamento, poluindo suas águas. E qual é a consequência disso? A poluição das águas ela prejudica o abastecimento de água e a saúde das pessoas, pois ao ter contato com água poluída, a população está sujeita a contrair doenças. Além disso, os esgotos prejudicam muitas espécies animais e vegetais que não conseguem sobreviver nas águas poluídas. Então, é um problema muito grave e importante para ser estudado, questionado, para que possamos entender como encontrar soluções para estes problemas. Um rio brasileiro que está muito poluído é o rio Tietê, em São Paulo. Você está vendo as imagens da nascente desse rio, que está localizado em Salesópolis, também no estado de São Paulo. Esse rio, ele atravessa todo o estado de São Paulo rumo ao interior, até desaguar no rio Paraná. Então, esse rio, crianças, até a década de 1940, ele era utilizado para fazer práticas esportivas como remo e natação. Ou seja, ele era bastante utilizado pela população para várias atividades. E o que aconteceu com o rio Tietê? A partir de 1940, a poluição das águas desse rio tomou grandes proporções, principalmente por conta da industrialização e da expansão urbana. Esse rio ele passou a receber grandes quantidades de esgoto doméstico e resíduos industriais, a ponto de torná-lo biologicamente morto em alguns trechos, como você pode observar nas imagens, não é? Crianças, será possível que um rio poluído seja recuperado? Foi o que aconteceu com o rio Tâmisa, em Londres. O rio Tâmisa ele deixou de ser considerado potável por volta de 1610, mas só começaram a considerar um projeto de despoluição
no final do século XIX. O que acontecia? O mau cheiro e as epidemias de doenças, como a cólera, tornaram a situação do rio insuportável. Após cerca de 150 anos de tratamento para a despoluição, o rio Tâmisa voltou a ter suas águas limpas, habitadas por vários espécies de peixes e por outros animais. Periodicamente são feitos o monitoramento e o controle da qualidade das águas para garantir que a poluição e o lixo não as tornem impróprias novamente, não é? Então, o homem que poluiu foi o mesmo que teve a capacidade de despoluir esse rio. Então, crianças, além da poluição dos rios por esgotos, existem outras atividades que também contribuem para a poluição das águas. Quais são elas? Outra forma de poluição dos rios e oceanos acontece quando indústrias lançam nas águas os resíduos de suas atividades sem nenhum tipo de tratamento. Embora existam leis que proíbam o despejo de resíduos sem tratamento nos rios, muitas indústrias ainda não tratam corretamente seus resíduos antes de descartá-los, causando grandes prejuízos ao ambiente. As atividades do campo também causam a poluição das águas. Na agricultura, por exemplo, a água das chuvas podem levar as substâncias nocivas presentes nos fertilizantes e agrotóxicos até os rios, poluindo-os. Além disso, esses produtos podem penetrar no solo e contaminar as águas subterrâneas. Maré negra. Crianças, como vocês estudaram, o petróleo ele é um recurso natural muito utilizado como matéria-prima na fabricação de diversos produtos e na produção de combustíveis. Então, a extração do petróleo ela pode ocorrer em terra e em mares e oceanos. Se a extração, o transporte e o armazenamento do petróleo não forem feitos de forma adequada, podem ocorrer diversos problemas ambientais, como este que você está vendo, que é chamado de maré negra, ou seja, maré negra é o derramamento de petróleo nos mares e oceanos. Como acontece este tipo de contaminação? Quando há um rompimento das tubulações submarinas que conduzem o produto, quando ocorrem vazamentos dos navios que transportam petróleo ou quando ocorrem vazamentos nas instalações marítimas que extraem os produtos. Essas instalações elas são chamadas de plataformas, geralmente causados pela própria atividade de extração ou por acidentes. Então, crianças, podemos entender que as marés negras elas são decorrentes dos derramamentos de petróleo, que são desastres ambientais de grandes proporções, podendo afetar o ambiente marinho por vários quilômetros. Então, crianças, essa mancha de petróleo ela pode se estender por muito além do local do acidente, já que as correntes marítimas e os ventos podem levar o petróleo até longas distâncias. Muitas vezes o petróleo chega à praia, afetando também a vida marinha no litoral e prejudicando a população que habita essa área, né? Então é um desastre enorme causado por vazamento de petróleo. Existem algumas maneiras de conter o avanço da mancha negra, tanto quando ela está ainda em água, como quando chega às praias. Uma delas é a barreira flutuante, que é feita de isopor ou plásticos, como esse que você vê à esquerda, certo? O que acontece? Nela, o petróleo se acumula perto da barreira e então ela é retirada da água com máquinas.
A outra, como você vê nas imagens à direita, são a utilização de aspiradores que sugam o produto da areia. Também são utilizados rodos que raspam o petróleo da areia. Crianças, essas técnicas para conter o petróleo, o derramamento, para conter o óleo derramado nos mares e oceanos, para limpar as praias, elas são importantes. Porém, elas, mesmo sendo essenciais para retirar o petróleo, elas também agridem o ambiente, porque elas alteram o ecossistema e afetam a vida dos animais. O melhor mesmo é prevenir para que estes acidentes não aconteçam, né? Para que esta tragédia chamada maré negra não aconteça. Muito bem, crianças. Então, entendemos a importância da água para todos os seres vivos, para o planeta. E não nos esqueçamos que um planeta com água sem qualidade é um planeta sem qualidade de vida. Então, vamos preservar a água do nosso planeta